Quando a gente começa a se achar, e se achar que é diferente e melhor que os outros, você entrou no caminho errado. Ninguém é melhor que ninguém. Nós temos escolhas diferentes, profissões diferentes, e temos que nos respeitar. E perceber que a gente aprende um pouquinho e descobre que tem um universo inteiro ainda para aprender. Uma vez Buda estava na floresta e tinha um monte de folhinhas secas, né? Ele pegou essas folhinhas secas e falou assim: vocês acham que tem muitas folhas aqui em relação àquilo que existe em toda a mata, em toda a floresta? E os discípulos: não, mestre, tem poucas. Ele disse assim: esses são os ensinamentos que eu tenho. Mas olha quantos ensinamentos existem que estão em toda parte. Abra seu coração, abra sua percepção e perceba que a verdade está manifesta em cada onda do mar, em cada plantinha que nasce, em cada nascer e pôr do sol, em cada estrela, em cada pessoa que você encontra, que é o sagrado manifesto. Existe essa palavra que se usa aqui no Brasil, no yoga, que chama namastê. Namastê significa o sagrado em mim, reconhece e cumprimenta o sagrado em você. E eu reconheço esse sagrado em qualquer criatura. Não é só naqueles que concordam comigo, que se vestem como eu visto, que se penteiam ou se descabelam como eu, mas as pessoas todas, nas suas opções diferentes, seus pontos de vista, seus partidos políticos diferentes, seus times de futebol diferentes. Aliás, vocês não contam tudo o que vocês pensam, contam? Principalmente para marido, para esposa, tudo que pensava. Não pode. Estava passando na rua, viu uma moça linda. Ai, esposa querida. Fiquei tão atraído por aquela, mas resisti, voltei para casa. Ela vai dizer, ai, que bom, né? Não vai dizer, ai, que bom, não. Ela não vai gostar. E a mesma coisa, pensa que mulher também não tem, é seduzida. Aquele homem lindo passou na sua frente, você olhou, ai, que lindo, se fosse meu marido ia ser tão bom. Aí compara com o lá de casa, o de casa está desgastado. Aí vai chegar para o marido e dizer isso. Não vai dar certo. Nós sentimos muitas coisas. O que nós fazemos a partir do que nós sentimos é nossa responsabilidade. O sentir não é nem feio nem bonito. Não está nem certo nem errado. É da natureza humana, é do instinto humano, é procriação humana. Essas coisas acontecem. Os meninos, é muito fácil ver quando eles acham bonito uma menina, eles fazem assim. Vocês já perceberam? O peitinho empina, é bonitinho. É da natureza humana. A mulher que está do lado fica brava, que empinou o peitinho. Que bom que está saudável, não é? É melhor que seja assim, né, do que coitado, não vê mais nada, fica bitolado. A natureza humana é belíssima e nós temos acordos, acordos que fazemos entre nós. E é bom respeitar esses acordos, porque a nossa vida fica mais macia. A gente faz esses acordos para viver melhor, não é para aprisionar um ao outro, é para dar liberdade. Casamento, relacionamento é liberdade, é confiança. Mas a gente foi tão treinado por filmes que vimos, por histórias que nos contaram, que a gente tem que controlar. A gente não tem que controlar um ao outro. A gente mal controla a respiração, não é isso? A gente nem percebe que está respirando. E essa história da respiração, eu digo que é uma chave de ouro. Quando você respira conscientemente, você percebe que uma coisa te incomodou porque sua respiração ficou alterada. Porque a gente gosta de fingir, né? Eu não me incomodo. Mentira, incomoda a sua respiração como ficou. Aí você volta para ela, põe em eixo. Alguém me perguntou, como é que a gente medita no trabalho? Dá para meditar? Tem meditação instantânea? É legal, né? Tem café instantâneo, tem meditação instantânea. Claro que tem. Tem instantes na nossa vida. É um livro que eu estou escrevendo agora. São instantes na nossa vida que são preciosos.
Você vai fazendo várias coisas e, de repente, tem um momento que você percebe, parece que dá uma ruptura, que nem tivesse uma estrelinha assim, tim. Esses instantes são preciosos na nossa vida. E eles acontecem muitas vezes, não é uma vez só. A prática, seja lá do que for que você escolha, é incessante. Nós escolhemos coisas na vida. Eu quero ser uma boa dona de casa, por exemplo. Então, eu vou limpar a minha casa, eu vou aprender receitas culinárias, eu vou comprar panelas adequadas, não é? Vou comprar instrumentos de cozinha que sejam adequados para eu produzir comidas boas na minha casa, vou cuidar dos meus familiares, eu vou ficar excelente dona de casa. Eu não vou reclamar e não vou ter vergonha quando alguém me perguntar o que você faz. Eu cuido da casa e da minha família. Com dignidade, com honra. Não há nada vergonhoso. Que hoje as pessoas perguntam: o que você faz? Ah, sou dona de casa. Eu falei: que maravilha! Você tem uma casa para ser dona. Não é quanta gente que não tem casa, que não tem família, que não tem nada. Então é uma profissão importante. Mas qualquer profissão que você tenha. Eu quero ser violinista. Eu vou ter que tocar violino muito, 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 todos os dias. Se eu deixar de tocar um dia, e essa é uma história interessante, bem antiga, um violinista que deixe de tocar um dia, a família em casa sabe quando for tocar no dia seguinte, percebe a diferença. Se deixou de tocar 2 dias, os vizinhos percebem a diferença. Deixou de praticar 3 dias, a humanidade sabe. Nós somos aquilo que praticamos, não é? Vocês que são músicos também. Se a gente não pratica, não fica tão bom. Qual é a nossa escolha? Queremos praticar o bem. Eu acho que nós queremos praticar o bem. É uma coisa comum a todos nós que viemos aqui hoje. Nós queremos praticar o bem. E às vezes a gente nem tem certeza se o que a gente está praticando é o bem. Uma vez perguntaram a Buda: como que você sabe se é o bem? Porque o bem e o mal, em circunstâncias diferentes, são diferentes. E ele diz assim: se estiver beneficiando o maior número de seres, se estiver levando o maior número de seres à verdade, ao caminho, é o bem. Se estiver tirando as pessoas da verdade e do caminho, não é o bem. Agora veja como a nossa mente é danadinha. Ela começa a fazer coisas que não são boas e começa a dizer que é o bem. E é que é o bem para todo mundo. Por isso é preciso tomar muito cuidado. Por isso nós temos que ter bons amigos, boas referências, para a gente ver se de repente a nossa cabecinha não está se desvirtuando do caminho verdadeiro. No Japão, teve um caso, alguns anos atrás, eu ainda morava lá, de um homem que ele disse que ele tinha ido para a Índia e ele tinha aprendido, ele era deficiente visual. Então, ele aprendeu a fazer massagem e, com o mestre que ele encontrou na Índia, ele aprendeu a fazer levitação. E ele voltou para o Japão dizendo que agora ele era um ser iluminado e que ele então tinha capacidades extraordinárias. E começou a ter muitos adeptos, muitos, muitos. Ele criou um grupo religioso que chamava Aum, a sílaba, que é o som do universo, Om, que A-U-Um, que fala Om. Então, o grupo dele chamava-se o Grupo Om. Praticavam a meditação. Ele chegou a um tempo que ele vendia certos aparelhos através dos quais você entrava na mesma sintonia do mestre. Percebe o mestre? Ele, quando aparecia para fazer uma palestra, ele vinha voando assim de cima. Ele vendia a água do banho, porque ele era sagrado e as pessoas bebiam a água onde ele tinha se banhado para pegar um pouco de sacralidade. Até que ele contratava as pessoas das universidades, os primeiros alunos, para trabalhar com ele. Não estavam satisfeitos, né? Nas empresas não eram bem tratados, com ele podia fazer o que quiser. Desenvolveram um gás venenoso que há pouco tempo foi usado num dos países lá do norte da África, o gás salim. E começaram a jogar nos metrôs de Tóquio. Ele foi preso. Ele tinha boa intenção no começo? Tinha. Ele era um massagista
Deficiente visual no Japão geralmente vira massagista, porque a sensibilidade, o nosso corpo é tão maravilhoso que quando um dos sentidos para de funcionar, os outros ficam muito alertas e substituem. Foi aprender uma técnica maravilhosa na Índia. Teve bons professores. Voltou tantã, voltou se achando. Percebe? Quando a gente começa a se achar e se achar que é diferente e melhor que os outros, você entrou no caminho errado. Ninguém é melhor que ninguém. Nós temos escolhas diferentes, profissões diferentes e temos que nos respeitar. E perceber que a gente aprende um pouquinho e descobre que tem um universo inteiro ainda para aprender. Uma vez Buda estava na floresta e tinha um monte de folhinhas secas, né? Ele pegou essas folhinhas secas e falou assim: vocês acham que tem muitas folhas aqui em relação àquilo que existe em toda a mata, em toda a floresta? E os discípulos: não, mestre, tem poucas. Ele disse assim: esses são os ensinamentos que eu tenho. Mas olha quantos ensinamentos existem que estão em toda parte. Abra seu coração, abra sua percepção e perceba que a verdade está manifesta em cada onda do mar, em cada plantinha que nasce, em cada nascer e pôr do sol, em cada estrela, em cada pessoa que você encontra, que é o sagrado manifesto. Existe essa palavra que se usa aqui no Brasil, no yoga, que chama namastê. Namastê significa o sagrado em mim, reconhece e cumprimenta o sagrado em você. E eu reconheço esse sagrado em qualquer criatura. Não é só naqueles que concordam comigo, que se vestem como eu visto, que se penteiam ou se descabelam como eu, mas as pessoas todas, nas suas opções diferentes, seus pontos de vista, seus partidos políticos diferentes, seus times de futebol diferentes. Vocês já perceberam que um time de futebol não existe sem o outro? Não pode jogar sem o adversário? O adversário, na verdade, é um colaborador. A gente está tendo essa maravilha no futebol agora, né? Que os nossos jogadores são internacionais. Eles mudam de um time para outro, vão jogar no exterior. Então, aquela coisa que é só deste time, né? É uma bobagem. Eles são bons jogadores e eles agora estão defendendo essa camisa, amanhã estão defendendo a do time contrário e muito bem. Percebe isso? E às vezes aqueles que lá em São Paulo eles brigam, até matam por causa de futebol. Nossa, que medo, não é? Quando a gente percebe que estamos colaborando, que bonito um time que joga bonito. Hoje, com quem está a força? Quando você vê um jogo de futebol, pensar nisso. Com quem está a força hoje? Com quem está a vitória hoje? Desde que começa, eles já entram diferentes, porque tem uma energia circulando. Não é que eles combinaram antes, às vezes pode ser que até combinem, né? Não sei. Mas geralmente você percebe um que está mais estabilizado, mais equilibrado, que estão jogando juntos, que confiam no outro, que passa a bola para o outro, que não tem a estrela que sou só eu, né? Essa é a diferença do mundo. Não tem mais eu, estrela, tem nós. Nós partilhando, nós comungando das coisas boas, nós cooperando para um mundo melhor. Então, isso, o nosso euzinho, ele fica no seu lugar. E a gente deixa que esse eu maior, que é o nós, se manifeste em plenitude. O primeiro encontro que eu fiz num shopping center, faz há muitos e muitos anos, foi no Japão. O Japão fez uma exposição de arte sacra. Eu contei isso para vocês? Não. Fizemos uma exposição de arte sacra. A arte sacra no Japão são budistas, são imagens de Buda, de bodhisattvas, de seres iluminados. Então, o shopping center pediu aos templos que levassem as suas imagens sagradas. E elas foram levadas a este shopping center e colocadas no lugar de exposição, explicando quem eram e tudo. E num cantinho tinha um lugar para fazer meditação. Aí formou uma fila de gente, todos queriam aprender meditação. Foram várias monjas e monges de 2 mosteiros vizinhos, e nós ficamos dando aula de meditação para aquela multidão. Só podia ficar 5 minutos, porque era tanta gente, né?
e ficavam bravos de ficar esperando, né? Então era um lugarzinho assim, o lugar era grande para meditação, né? Ensinava, sentava, ficava um pouquinho, chega, vai embora, aí vem outro, vem outro. Eu falei, que coisa fascinante! Nós estamos vendendo meditação no shopping, meditação para todos. E a minha vinda aqui é um presente do shopping para vocês, vocês nem precisaram pagar. Não é bom isso? Estão te dando de presente porque gostam de vocês, querem vocês aqui. E eu fui a uma palestra um dia sobre tecnologia, essa que eu falei que tinha 6.000 pessoas, foi bem interessante. E um dos palestrantes que falou antes de mim, ele disse o seguinte, que daqui a 20 anos, nos Estados Unidos, não vai mais existir cartão de crédito, porque todas as compras vão ser feitas, provavelmente pelos celulares ou um meio de comunicação, em que você não precisa mais nem cartão de crédito. Olha só, quanto mais cheque, nem dinheiro. Acabou. E os shopping centers vão se tornar centros de recreação e convívio, porque a maioria das compras vão ser feitas online. Olha que coisa interessante, não dá nem para a gente imaginar isso hoje, né? A gente gosta, quer ver, eu quero. Né? Vocês não querem comprar uma coisa, eu quero pegar, ver que textura tem, né? Assim, de longe, só de fotografia, eu não gosto. Mas eles dizem que provavelmente terá estandes para você ver as coisas, mas a compra é feita online e chega na sua casa. E que no Brasil daqui a 40 anos. E que ao mesmo tempo. E que ao mesmo tempo as informações vão ser partilhadas para todo mundo. Já está acontecendo um pouco isso, né? A gente tem uma capacidade de comunicação agora, de saber o que está acontecendo no mundo todo, muito rápida, não é verdade? Isso se chama democracia. Democracia de informação. Toda a população sabe o que está acontecendo. Agora, se não tiver uma educação ética, nós podemos cair num buraco, né? A tecnologia é maravilhosa, mas se nós não soubermos usá-la de uma forma ética, e ética sabe o que quer dizer? É fazer o bem pelo bem. Não é para meritocracia, não é para ganhar méritos, medalhas e dizer essa pessoa é boa, que bonita. Não é para isso. Você faz o bem por uma necessidade sua de percepção que isto te alimenta. Milor Fernandes dizia uma frase que eu gosto muito. Diz assim, o maior altruísta, aquele que só pensa em cuidar dos outros, fazer bem para os outros, é o maior egoísta, porque já percebeu que só pode ser verdadeiramente feliz se todos estiverem bem. Você só encontra a sua completude se as pessoas à sua volta estiverem bem. Você pode chegar em casa, estou tão bem, lá está sua filha chorando, mãe, estou tão triste, eu também. O outro está lá, quebrei minha perna, estou com dor, você está lá, ai, ai, ai. Eu estou bem. Não é assim, né? A gente tem empatia, a gente sente-se empático, quer dizer, é mais do que simpatia, né? Você se sente um outro, o outro, você se reconhece no outro, e por isso cuida. Às vezes a gente se reconhece em cachorro e não reconhece em gente. Conhecem pessoas assim? É, eu tenho gente que já chegou para mim e disse assim: eu prefiro cachorros a seres humanos. Eu falei, coitadinha, essa pessoa não se gosta mesmo, né? Ela não se aprecia, né? Porque eu gosto muito de cachorro, eu vivo com 5 cachorrinhos na minha casa, no meu tempo. Eu gosto de cachorro, mas eu não digo que cachorro é melhor nem pior que ser humano. O cachorro tem a sua característica, ser humano tem a sua característica. Não tem que preferir um pelo outro. Nós somos lindos. Vocês já perceberam como a gente humano é lindo? A gente cuida, a gente é atencioso, a gente aprende e a gente continua aprendendo até morrer. Não tem idade para aprender. Ah, eu só aprendo quando é criança. Não aprende nada, pode aprender velhinho, com 70, 80, 90, 100 anos, está aprendendo. Temos uma capacidade incrível de percepção. Vamos desenvolver isto. E não vamos comprar apenas as notícias maléficas que estão jogando em cima de nós.
Não vamos esconder, não vamos fingir que não é óculos de Poliana, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Tem problemas, tem dificuldades, tem pessoas que, coitadinhos, se corromperam. Sabe o que quer dizer corrupto? O coração está partido, está roto, está quebrado, não está íntegro. Perdeu a visão do todo, começou a pensar só em si mesmo. É aquele que o Freud já dizia que era muito egóico, que o egozinho está grandão, é para mim, é para mim, é para mim, para os meus amigos só. Eu só vou pegar para mim e para os meus amigos, o resto que não tem importância. Afunda, provoca sofrimento para si mesmo. A vida é um bumerangue, o que você joga nela volta para você. Mas se você se arrepende, há uma mudança. Você pode minimizar esse retorno. Mas pelo menos a gente pensar que não tem raiva e não quer destruição de ninguém, não quer extinção de ninguém. As pessoas que erraram, que falharam, são seres humanos parecidos conosco, que talvez não tivessem uma boa formação, ou a formação que tiveram foi deturpada e fazem erros. A gente não quer que eles morram, mas pelo menos que devolvam aquilo que pegaram errado, né? Que não deviam. Vocês não concordam? Se alguém entra, por exemplo, alguém entra numa loja aqui do shopping e rouba uma coisa, vocês vão querer que mate essa pessoa? Ou que ela devolva o que roubou? Que devolva o que roubou, que se arrependa e que tenha consciência de não fazer isso de novo. E chegou, né? Porque essa pessoa não deve ter tido uma boa formação ou tem um distúrbio, que é cleptomania, né? Tem algum problema. Então a gente vai querer ajudar essa pessoa para que não repita isto, mas a gente não tem ódio dela. E é isso que é importante, nunca desenvolver em você o ódio, a raiva, a vingança. Coisas erradas fazemos todos. Erros é muito comum. Me disseram que a primeira pessoa que propinou foi Júlio César, em Roma Antiga. Ele queria que o sacerdote dissesse que ele tinha poderes divinos. Então ele deu uma propina para o mongezinho lá. Pá, você diga em público que eu sou santo. Então é uma coisa antiga de nós. Aquela história de ciúmes, de inveja, o Caim com Abel, o primeiro casal, não tem sogra, não tem sogro, né? E de repente tem dois filhinhos lindos, que de inveja, o foguinho dele ia para o céu, o outro não ia, vou lá e mato o irmão. Então isso é uma coisa, para que essa história nos é recontada? Para ter cuidado, para a gente não ser controlado pela inveja, pelos ciúmes, para não querer o mal do outro, porque podemos fazer isso. E não devemos fazer isso. Temos que cultivar a amorosidade e o respeito uns pelos outros. Não querer degolar, não querer matar, mas querer que desabroche, que cresça, que perceba que somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe.